Olá, eu me chamo Luacir e nesta vídeo reflexão pretendo trazer de forma bem resumida, tá? Pretendo trazer em menos de 15 minutos, para não ocupar muito tempo de vocês, informações sobre alguns indicadores econômicos da Espanha e também mesclado essas informações sobre uma empresa também da Espanha que tem feito investimentos expressivos aqui no Brasil. Tá? Bom, eu fiz aqui uma rápida busca, tá, sobre o PIB per capita da Espanha. Informações divulgadas, a fonte, né, Banco Mundial. A gente tem ali o dado coletado em 2021, 30 mil dólares. Para a gente tentar analisar se isso é muito ou é pouco, eu estou aqui com uma outra aba, informações sobre o PIB per capita do Brasil, 7.500 dólares. Tá? Em um primeiro momento, muitas pessoas, tá, eles vão fazer uma interpretação, uma análise equivocada, dizendo que a economia da Espanha é muito mais forte. Não, tá? Não é bem assim. Em um primeiro momento, eu entendo que o PIB per capita não é o melhor indicador para a gente analisar a saúde econômica de um país. Eu entendo perfeitamente, tá? Alguns economistas gostam de utilizar o IDH. No meu entendimento, qual que é o problema do IDH? O IDH ele analisa um conjunto de fatores, algumas variáveis. Tá? Quais são? O PIB per capita corrigido de acordo com o poder de compra, tá, da moeda no respectivo país. Ok, tudo bem. Analisa também a questão da educação. Ok, tudo bem. O problema do IDH, tá, num aspecto econômico, é a expectativa de vida, que eles também consideram, que eles também analisam, né? Qual que é o problema da expectativa de vida num aspecto econômico? Tá? Aqui a gente tem a expectativa de vida na Espanha é de 82 anos e a expectativa de vida no Brasil de 74 anos. Quanto maior a expectativa, mais vai refletir no IDH para o IDH ser maior, ok? Qual que é o problema de a gente analisar a expectativa de vida num aspecto econômico? É que quanto maior for a expectativa de vida, mais a tendência deste país ter problema com a previdência, tá? Este que é o problema no meu entendimento, tá? Voltando ao assunto, tá? Então, se a gente admitir, tá, o PIB per capita, tá, corrigido, né, de acordo aí com o poder de compra da moeda, tá, como a gente adotar, né, para ver a questão econômica de um país, a gente tem que analisar a questão do câmbio, né, da moeda, né. Atualmente, um euro, tá, um euro equivale a 5,32 reais. Tá? Ou seja, se está lá na Espanha, se utiliza em euro, tá? Eles vão gastar em euro. Logo, o PIB per capita deles tem que ser maior. Deve ser maior. Tem que ser maior. Tá? E isso é o que muitas pessoas não conseguem entender. Alguns vão tentar argumentar comigo dizendo que o poder de compra lá na Espanha é maior. Sim, o poder de compra lá na Espanha é maior, porque os impostos incididos sobre os itens básicos é menor. Logo, o poder de compra deles é maior. Ok? Mas em contrapartida, eles estão em uma situação muito delicada com o endividamento público. Eu fiz uma busca rapidamente e obtive a informação que atualmente a dívida pública da Espanha é de 113%, tá? Supera 113% do PIB, tá? Supera, tá, de forma expressiva até do Brasil. O do Brasil está chegando mais ou menos 90%, tá? Não que o Brasil esteja numa situação confortável, tá? Longe de estar, mas eles estão numa situação mais complicada ainda, tá?
E como não bastasse isso, um outro indicador, tá, bastante preocupante é o desemprego. Tá? Lá o desemprego na Espanha, esse dado varia, tá, de fonte para fonte, mas está entre 11,6% e 11,8%, tá? Questão do desemprego lá na Espanha. Aqui no Brasil a gente está com a taxa de desemprego em 7,6%. Novamente, tá? A gente não está numa situação tão favorável, tá? Mas o Brasil se encontra numa situação melhor do que a Espanha, tá? Tanto questão do endividamento público quanto a questão da taxa de desemprego. A gente tem uma empresa, tá? Vivo. A Telefônica, ela é a dona da Vivo, tá? E recentemente, alguns meses atrás, o presidente, né, do Brasil esteve lá na Espanha, falou com José Maria e a Telefônica se prontificou a injetar 9 bilhões no Brasil em 2023. 9 bilhões. Que a gente tem aqui o site do UOL Economia, eles tiraram essa fonte do Estadão. Telefônica, nos últimos 25 anos, investiu 530 bilhões no Brasil. 530 bilhões. Ou seja, é uma empresa, tá? Pertence a um grupo de investidores estrangeiros. Eles injetam bastante dinheiro no Brasil. E ao longo desses anos, tá, injetaram bilhões e bilhões, tá? Com a expectativa de ter o retorno desses investimentos. A Vivo é uma empresa de capital aberto, tá? As ações da Vivo, tá, elas são negociadas na B3, tá? Na Bovespa, né? E os papéis das ações da Vivo é a Vivete 3 e a Vivete 4. E as ações da Vivo é muito, tá? Muito cobiçado no mercado de ações, muito tem uma reputação de ser uma boa pagadora de proventos. Tá? Aqui a gente está no site da Telefônica Vivo. O payout yield em 2019 115%, em 2020 113%, 100%, 96%. Se a gente analisar nos últimos 10 anos para cá, o payout yield foi de aproximadamente 100%. O que quer dizer esse payout yield? Quer dizer que aproximadamente 100% do lucro líquido da operadora Vivo foi distribuído para o mercado financeiro, tá? Aproximadamente 100%. Alguns vão tentar argumentar comigo dizendo que a Telefônica tem parte das ações da Vivo, ok? Eu concordo plenamente com isso. Tem algo em torno talvez de 30% a 40%. Eu não sei exatamente. Talvez essa informação até tenha aqui, tá? Mas talvez não vai fugir muito disso, tá? Entre 30% a 40%. No meu entendimento, tá? A Telefônica muito mais está injetando dinheiro na economia do Brasil, tá? Do que está tendo o retorno. Porque o lucro líquido da Vivo, tá? Ao longo dos anos está mais ou menos em torno de 2 bilhões, tá? Mais ou menos 2 bilhões. E a gente viu, né, conforme sites, né, que eu mostrei ali, que a Telefônica injeta muito, mas muito dinheiro na nossa economia, muito mesmo. O que me preocupa mais ainda, tá? Esse daqui é um site onde a gente consegue obter algumas informações bem interessantes. No caso aqui, a quantidade de AS que são anunciados aqui no Brasil. Tá? É essa terceira coluna. Notem que o Brasil está em segundo lugar no ranking. Tem 8.649 AS sendo anunciados. Tá? Qual que é o problema? O Brasil ele está em 11º na economia. Vocês acham normal o Brasil estar em segundo lugar na quantidade de AS que está sendo anunciado? No meu entendimento, não. Esse daqui é para ilustrar como que está a situação em algumas regiões metropolitanas. Tá? Não são todas as regiões metropolitanas,
mas algumas estão próximas disso. Esse daqui da Gazeta de Taubaté. Eu acho que Taubaté é uma região metropolitana de São Paulo. Esse daqui é o site, né, da ANIC. A ANIC é um órgão de gestores, né, responsável por estar fazendo alocação de IP e IAS aqui no Brasil. Tá? Aqui a gente tem uma informação bem interessante. Aqui, ó, informação que existe aproximadamente 12.826 provedores no Brasil. Essa informação ela está um pouco obsoleta, tá? Acho que foi publicado em 2021, tá? Teve um outro site que eu pesquisei, chegava mais ou menos uns 20 mil, tá? Mas como não era um site muito confiável, de uma grande mídia ou de um órgão responsável, tá? Eu optei por trazer essa que está mais obsoleta. Mas independente, tá? 12 mil, tá? Quase 13 mil para o Brasil é muito provedores. É muito provedor. Muitos aqui no Brasil, eles me consideram um retardado, um débil mental. Muitos aqui no Brasil, tá? Muito mesmo. Mas por mais que eu seja um retardado, um débil mental, tá? E tenha déficit cognitivo, eu consigo enxergar certos padrões. E isso que está acontecendo no setor de telecomunicações no Brasil, tá? Algo me remete ao que ocorreu lá nos Estados Unidos em 1893, no chamada febre das ferrovias. Tá? Bolhas existiram no passado. Isso aqui eu já falei, tá, algumas vezes, mas eu vou repetir novamente quantas vezes forem preciso. Bolhas existiram no passado, bolhas existem no presente e vão continuar existindo no futuro. Sempre vai existir bolha, mas a gente tem que criar mecanismo para que isso não ocorra, tá? E no meu entendimento, tá? No entendimento aqui de um cara que se considera um retardado, um débil mental, com déficit cognitivo, no meu entendimento, o órgão NIC, que é o órgão de gestores, né, responsável por estar fazendo alocação de AS e IP, juntamente com o Ministério das Comunicações, teriam que estar atento a essas informações. Eles já teriam que ter percebido que existe algo de errado. Tá? Existem grandes empresas, grandes investidores que vêm para o Brasil com a expectativa, né? O Brasil vende muito essa visão, né, de ser um país emergente, com grande potencial de crescimento, né? Daí, mas acaba chamando investidores e os investidores acabam percebendo que a realidade não é bem assim, né? Eles têm que ficar injetando dinheiro, tá? E o retorno desses investimentos nunca chega. Tá? Essa é a vídeo reflexão de hoje, tá?